Irmão, você está feliz hoje, irmão? Ih, mais ou menos, né? Está feliz ou não está, irmão? Amém. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom a gente poder viver esse tempo tão especial. Hoje a gente não teve culto, né, pela manhã, nem o culto da tarde. Quero te lembrar que a partir de semana que vem, o nosso culto não será mais às 19 horas. Será às 19h30. Vocês estão lembrando disso? Então, olha só, a gente vai ter 2 cultos iguais, com duração de 1h30. O primeiro, de 5h30 até as 7. E depois, de 7h30 até as 9. E ontem eu comecei a falar com você sobre um tema, que é vencendo novos desafios. Eu quero continuar pensando com você nesse tema. Por quê? Eu expliquei ontem, vou explicar hoje de novo. Porque eu creio que Deus está abrindo, a partir de hoje, uma folha em branco. A gente está tendo a oportunidade de reescrever muitas coisas. Primeiro, na nossa própria vida, amém? Antes de tudo, irmão. Antes de tudo, na nossa própria vida. Se Deus quiser abençoar a nossa igreja, isso vai acontecer através de você. Se Deus quiser ver uma igreja saudável, isso vai acontecer através de você. Se Deus quiser ver uma igreja crescendo, isso vai acontecer através de você, irmão. Então, primeira coisa, pessoalmente, nós precisamos avançar em 2023. Mas também eu creio que nós vamos avançar como igreja. Eu creio que nós vamos avançar como igreja também. A gente já tem avançado. Essa semana eu estava conversando com o Tiago. Né? No próximo final de semana a gente vai ter um acampamento para os líderes da igreja. Líder de GC, líder de ministério, diretoria, diáconos, pastores. Vai estar todo mundo lá pensando na igreja no próximo final de semana, a partir de sexta-feira. E assim, eu estou muito animado, porque eu estava com o Tiago colocando assim percebendo alguns avanços que a gente teve e como que Deus foi fiel. E se Deus fizer a mesma coisa que fez nesse último ano, na nossa igreja de novo, irmão, esquece, vai ter que quebrar tudo aqui. Então, eu creio que nós vamos viver novos desafios como igreja também. Você crê nisso? Quem crê? Está meio michuruca. O que está acontecendo? Vocês estão cansados? Vocês não dormiram, não? Ih, arranquei o cabo aqui do negócio aqui, acho. Vocês não dormiram bem à noite, não? Eu creio que nós vamos viver algo novo como igreja nesse ano 2023. Você crê? Amém, irmão. Vocês sabem que eu sou flamenguista. Eu preciso de reação. Os botafoguenses são meio acostumados, assim, não ter? Não, a ter jogo sem torcida. Eu não, irmão. Preciso de gente junto comigo. E para isso, a gente precisa estar com a mente aberta também. Porque desafios vão crescendo, irmão. Quando você era moleque, o seu maior desafio era arrumar uma bola de futebol, não é? Você fazia isso, na minha época, a gente fazia com a garrafa de pitulinha na hora do recreio. E aquela garrafa de pitulinha era a nossa solução, a gente resolvia. Depois os problemas vão mudando. Talvez quando você começou no seu casamento, quando vocês começaram no casamento de vocês, os boletos eram menores do que são hoje. Para pagar um plano de saúde era mais fácil do que era hoje. Para sair para comer era mais fácil do que era hoje. Até para sair para a igreja era mais fácil, né? Só chegava, se arrumava e ia, irmão. Eu morava do lado da igreja de Largo da Ideia, cara. Então eu acordava 8:55 e chegava na igreja. Eu não tomava banho. Você fez o cálculo aí, né? Vocês falam 5 minutos, você não toma banho, não. Deus está vendo você que chegou antes de madrugada e não tomou banho antes de dormir, irmão. A gente tem muita dificuldade de lidar com mudança. Você tem dificuldade? Quem gosta de mudança aí, dá um amém. Quem não gosta, dá um amém também. É difícil, né? Você quer ver uma prova que a gente tem dificuldade de lidar com mudança? Quando a gente vai falar nosso número de telefone. Até hoje a gente se enrola com 9, que botaram na frente. Ou a gente não sabe muito bem como é que vai organizar. A pessoa pergunta, qual é o seu número de telefone? Você fala 9, aí dá alguns segundos de silêncio, né? Aí você continua. Aí se tiver um 9 de novo depois, confunde tudo.
Que a pessoa, não, esse 9 que você falou é um 9 de antes, não. Primeira pessoa que eu vi lidar bem com o número 9 que colocaram na frente do telefone foi um cara essa semana, que ele falou os números de 3 em 3. Eu nunca tinha visto alguém fazer isso, fica uma dica para você. Ele falava de 3 em 3 os números. Eu falei, caramba, olha, eu sempre falei de 2 em 2. Você fala de 2 em 2 também? Fala o 9, né? 9. 9, 5, 2, 4. Né? Só que, irmão, essa mudança aconteceu em 2016, você sabia disso? Vai fazer 7 anos que adicionaram o 9 no nosso número de telefone celular e até hoje a gente não se acostumou com esse negócio ainda, irmão. Até hoje a gente ainda não soube lidar com essa mudança. 7 anos. Porque a gente tem dificuldade com mudança. Inclusive, e talvez até principalmente, quando a gente está falando sobre igreja. Quando a gente vai falar sobre igreja, então é mais difícil ainda. Porque lida muito com o nosso emocional, sabe? Lida muito com o nosso emocional. Lida muito com experiências, com memórias, com aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais. E aí a gente pensa, poxa, mas será que isso aí? Eu acho que já estão barateando o evangelho. Irmão, não é sobre baratear o evangelho, porque princípios não mudam, amém? Eu falo isso desde que eu estive aqui, a primeira vez aqui na igreja. Antes da igreja me convidar para vir para cá, eu me reuni com os líderes, me reuni com a igreja e falei assim, irmãos, olha só, eu creio que princípios não mudam. E o que é pecado, não dá para você negociar. Mas eu creio que estratégias mudam e precisam mudar. Abordagens mudam e precisam mudar. A maneira de você apresentar algo precisa mudar. Jesus usava estratégias, irmão. Jesus não falava da Torá. Jesus falava parábolas. Já parou pra pensar nisso? Ele não ficava citando os profetas o tempo todo. Ele falava assim, olha, tá vendo aquele trigo ali? E dali ele tirava uma mensagem. Tá vendo aquela lâmpada ali? Dali ele tirava uma mensagem. Só que às vezes pra gente isso é muito difícil. Porque eu não sei vocês, mas eu fui criado numa igreja tradicional. O primeiro pastor que eu me lembro, né? Foi o pastor Almir. Almir Pereira, não sei quem conhece. Ele que me batizou. E lá na época do pastor Almir, inventaram um tal de culto na garagem, irmão. Quem ouviu o podcast meu essa semana aí que eu participei? Se você não ouviu, vai lá e ouve, irmão. Ouve lá para poder conhecer um pouco da história do seu pastor. Eu contei, assim, a minha história praticamente desde o início. E eu falei que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei porque inventaram um culto chamado culto na garagem, irmão. Saulo está aqui, vai lembrar. Culto na garagem. Como é que era isso? Porque fizeram numa garagem mesmo. E era um monte de banda ruim que tocava ali. E aí ficava uma pessoa, não tem aqueles refletores de lâmpada halógena, o pessoal nem usa mais isso, né? Umas lâmpadas halógenas que queimava à toa, quebrava à toa. Eles botavam assim, ó. Tipo, a banda está tocando aqui. O refletor ficava aqui e ficava alguém do lado, irmão. Acendendo e apagando assim, ó. E eu lembro que aquilo foi uma confusão na igreja, irmão. Um monte de irmão reclamando. Mas foi através daquele trabalho que o evangelho me alcançou. Irmão, a gente está condenando tanta gente para o inferno. A gente está mandando tanta gente para o inferno por causa dos nossos preconceitos. Porque a gente tem muita dificuldade com mudança. E mudar. E eu não estou falando sobre mudar o que a gente crê. Eu estou falando sobre entender o que realmente é evangelho e o que é apenas uma casca. O que realmente é a essência ou o que é apenas um envelope, uma embalagem. Se para a gente hoje é difícil, imagina para os discípulos, para os apóstolos que viveram o período do Novo Testamento, irmão. Não era uma coisa de 60, 70 anos que eles estavam precisando mudar. Era tudo que eles haviam entendido como cultura judaica
Estava mudando. A gente olha e critica aqueles homens, mas não entende que a gente é muito pior. Que a gente tem muito mais dificuldade com eles que eles. Eles estavam vivendo um novo tempo. Jesus se encontra com a mulher samaritana lá na beira do poço. E ele fala assim, olha, é chegado um novo tempo. É chegado um novo testamento. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem no monte e nem no templo. Agora é a hora de vocês adorarem no coração de vocês. Jesus fala isso para ela. E aí, imagina para os apóstolos, irmão, terem que lidar com Jesus tocando em morto. Porque a Bíblia fala que Jesus toca no esquife, mas, irmão, eu acho que ele meteu a mão, foi no morto mesmo. Mas ainda que tivesse sido no esquife, já não poderia, né? Ainda que tivesse sido no caixão, ele já estava quebrando. Falando com uma mulher sozinha na beira de um poço. Que isso, rapaz? Por isso que falavam que Jesus era do demônio, irmão. Quando Jesus agia, sabe o que os religiosos falavam? Quem enviou você foi o demônio. Porque a nossa religiosidade, os nossos óculos, fazem a gente enxergar as coisas de Deus como se fossem coisas do demônio. O nosso coração fica enrijecido. Quantos preconceitos não foram quebrados já esse ano, na minha vida e na sua vida? Imagina para Pedro, irmão. Irmão, Pedro era um fariseu. Pedro não era só um judeu, ele era um fariseu. O que é isso, pastor? O fariseu era um partido, os fariseus formavam um partido entre os judeus que eram extremamente zelosos, assim. Eles não queriam nem contato dos judeus com Roma. Os saduceus, eles ainda tinham uma negociação com o Império Romano, sabe? Os fariseus não. Era, quer fazer alguma coisa? Mete a mão na espada, mas não deixa judeu se misturar com ninguém. Por isso que Pedro foi o primeiro a desembainhar a espada e arrancar a orelha de Malco. Imagina para Pedro, irmão, ter que quebrar tudo que ele aprendeu para viver um novo desafio. Esse é o mais difícil. Ontem eu falei sobre viver novos desafios, mas eu falei sobre projetos pessoais, falei sobre instruções de guerra, falei sobre Davi vencendo Golias. Agora eu quero falar sobre a gente vencendo a gente. Sobre a nossa capacidade de vencer os nossos próprios preconceitos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A gente vai ler sobre uma visão que Pedro teve, a partir do versículo 9 até o versículo 15. Atos, capítulo 10, a partir do versículo 9 até o versículo 15. A Bíblia fala assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada. Caiu em êxtase. Desculpa, pode voltar para eu ler direitinho. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves dos céus. Então, uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Olha o zelo que Pedro tinha. Olha o zelo que Pedro tinha pela sua religião, por aquilo que ele aprendeu. E ele não aprendeu errado não, ele aprendeu certo, irmão. Entenda que não é errado o que Pedro está fazendo, é certo, mas ele não estava conseguindo entender o que Deus queria fazer. E aí, versículo 15, a voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus... Você pode ler junto comigo? Vamos ler esse último versículo junto? Vamos lá? A voz... esses versos antecedem um pouco o relato bíblico
do batismo com o Espírito Santo na casa de Cornélio. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala que os que crescem nele, os que buscassem nele, receberiam poder. E eles receberiam o Espírito Santo. O Espírito Santo para quê? Quem viu aí o musical de Natal vai lembrar. Que nós recebemos o Espírito Santo para ser testemunhas, não advogados. Para testemunhar. E esse batismo com o Espírito Santo aconteceria tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, como nos confins da terra. Agora, Cornélio era centurião romano, um gentio que vivia na Judéia. Já era a segunda etapa dessa profecia dada por Jesus em Atos 1. Primeiro acontece lá em Jerusalém, na ocasião da festa dos Pentecostes, no capítulo 2, depois acontece no capítulo 8, e agora no capítulo 10. Acontece mais uma vez, na cidade da Judéia, o batismo com o Espírito Santo, como um sinal, para que todos soubessem que agora não era apenas em Jerusalém, mas era sobre toda a carne que o Espírito Santo estava descendo. Lá no capítulo 9, no versículo 31, a gente vai ver que a igreja do Senhor, nesse momento, vivia uma fase boa. A gente está sempre acostumado, tanto em Atos quanto nos Evangelhos, a ver os cristãos sendo perseguidos, Cristo sendo perseguido. Mas agora aqui, nessa fase, a igreja estava vivendo um tempo de pacificação. Atos 9, versículo 31, fala assim. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo... Irmão, eu queria ler esse texto com você por um motivo muito específico. Eu creio e tenho trabalhado para que a nossa igreja creia numericamente. Você quer alcançar isso também? Sabe por quê, irmão? Tem muita gente que usa a justificativa do Deus quer qualidade e não quer quantidade. Mas não é isso, irmão. Se Deus não quisesse quantidade, Ele não mandava a gente pregar isso para toda a terra. Deus quer gente sendo cuidada, gente sendo tratada. Deus se importa com a qualidade e com a quantidade. A gente está vendo aqui que a pacificação na igreja fez com que ela crescesse numericamente. A fase boa que a igreja de Jerusalém viveu fez com que ela crescesse numericamente. Eu creio que nós estamos vivendo uma fase boa, irmão. Você crê também? Isso precisa se refletir em salvação de vidas. Isso precisa se refletir em salvação de pessoas. Pedro estava vivendo isso, irmão. Mas ele não estava conseguindo compreender o próximo passo que Deus estava dando. Ele não estava conseguindo pegar qual era o próximo direcionamento, sabe? Para ele, Jesus já foi revolucionário demais. Tanto que várias vezes ele retruca Jesus e fala assim, você vai morrer? Não fala isso, não faz isso não. Para de falar isso em público, o pessoal vai ficar meio chateado e tal. Será que a gente não viveu isso também, irmão? Sabe por que a gente já viveu alguma coisa parecida? Vamos voltar agora para o texto base da nossa reflexão. Lá em Atos 10, o versículo 9, o primeiro versículo que nós lemos. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Aqui a gente vê duas características do que Pedro estava vivendo. Primeiro, Pedro estava numa viagem missionária. Pedro estava engajado em proclamar o Evangelho. Segundo, Pedro estava orando. Pedro estava comprometido com aquilo que Deus queria fazer. Pedro estava alerta. Pedro não estava vivendo as coisas desse mundo como se Jesus não fosse voltar nunca, não, irmão. Pedro estava alerta, Pedro estava pronto, Pedro estava pregando o Evangelho, Pedro estava orando. A gente está vivendo nesse mundo como se Jesus nunca fosse voltar, irmão. A gente está vivendo nesse mundo como se a gente fosse desse mundo. Eu não sou cidadão desse mundo, irmão. Eu sou cidadão dos céus. Eu não estou aqui para fazer minha morada aqui.
A minha morada é na eternidade. Com o que você tem dedicado o seu tempo? De que maneira você tem empenhado os seus dons? Nós precisamos estar alertas. Pedro estava fazendo algo novo. Pedro estava se posicionando de uma maneira diferente. Porque Deus não vai fazer nada novo com quem se posiciona do jeito velho. Eu sei que essa palavra, irmão, pode parecer até um pouco... talvez, não sei se meio arrogante. Mas não leva para esse lado. Porque eu não estou falando sobre o que a gente está falando. Não estou falando sobre o que a gente está vivendo como IBM apenas. Eu estou falando sobre aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E aí não é negligenciar tudo que a gente já viveu de evangelho. Não é. Porque todos os pratos que a gente já comeu, todos os arroz com feijão que a gente já comeu, foram o que nos mantiveram até aqui. Não é para a gente menosprezar a nossa história. Muito pelo contrário, se a gente quer honrar a história daqueles que vieram antes da gente, a gente precisa crescer, irmão. Se a gente quer honrar a história daqueles que deram a vida pelo Evangelho, a gente precisa avançar. Pedro estava atento, Pedro estava alerta, Pedro estava trabalhando. Ele não era mais o mesmo Pedro de antes. Ele tinha um posicionamento diferente. Não dá para a gente viver algo novo se posicionando do jeito velho. Não dá para a gente viver o ano novo em 2023 se a gente tiver as mesmas atitudes de 2022, irmão. Não dá. Pedro estava atento, alerta. Colossenses capítulo 4, versículo 2, fala o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. A vontade de Deus é um direcionamento, o direcionamento de Deus é algo que nos é dado quando a gente está em posição de alerta, irmão. Você que é líder de GC, está me ouvindo aqui, você que é co-líder de GC, às vezes o nosso GC não cresce, você que é líder de ministério, às vezes a gente não cresce nessa área, porque a gente nunca passa tempo vivendo aquilo. Quem é empresário aqui, ou quem trabalha com venda, quem depende de meta, sabe disso, irmão. Fica sem pensar no seu trabalho. Só que isso está tomando o lugar do que realmente importa. A gente está atento às coisas dessa terra e se esquecendo das coisas do céu. O apóstolo Paulo fala: qual soldado vai se distrair, vai se embaraçar com as coisas desse mundo, com as coisas de civis? Mas pelo contrário, ele vai estar atento às coisas da guerra, a fim de agradar aquele que o convocou. Pedro estava alerta, e eu e você não estamos ficando alertas. Eu e você não estamos atentos. Lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 7, Deus falando ao profeta, ele nos compara a um sentinela, a uma sentinela, a um atalaia. E ele fala assim: filho do homem, eu fiz uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Irmão, guarda uma coisa no seu coração. Quem está aí na igreja há mais de 10 anos, dá um amém aí. Quem é crente há mais de 10 anos? Quem é crente há mais de 20 anos? Quem é crente há mais de 30 anos? Quem é crente há mais de 40 anos? Olha aí, está chegando, hein? Está diminuindo. 50 anos. Pode falar, porque foi vergonha, não? Né? Depois de falar assim, o pessoal vai descobrir minha idade, hein? Quanto tempo a gente tem de igreja? Muito tempo, irmão. Muito tempo que a gente tem de igreja. Boa parte desse tempo, a gente nem se desviou. Porque o diabo não está preocupado. Não é interesse do diabo, irmão, tirar você da igreja. É muito mais vantagem para ele te distrair aqui dentro. Você vem, senta, ouve, bate sua palma, entrega o seu dízimo,
levanta a sua mão, fecha seus olhos, dá uma ou duas choradinhas no mês e pronto, tá bom. Ele quer te distrair, irmão. Pedro estava alerta. Pedro estava atento. Pedro estava fazendo uma viagem missionária. Pedro estava separando um tempo para orar. Sabe o que aconteceu? Ele ouviu Deus falando. Ele ouviu aquilo que Deus queria dizer, porque o coração dele estava voltado para aquilo. Volte o seu coração para o seu chamado, irmão. Volte o seu coração para aquilo que Deus te chamou para fazer. No versículo 10, a gente percebe que Pedro tinha uma necessidade. Era uma necessidade humana, mas ele percebia uma necessidade aqui. E Deus usou essa necessidade para falar com ele. Tendo fome. Já está me dando fome aqui. Sabe aquele pessoal que vem para o culto já pensando na hora de depois o que vai comer? Então, eu faço isso, irmão. Fulano já estava falando ali, amor, quem a gente vai sair? Vamos comer o quê? Vamos? Não era para contar, não? Tendo fome, queria comer, é óbvio, né? Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Irmão, Pedro tinha uma necessidade. Pedro percebeu, ele sentiu uma necessidade. Pedro teve um incômodo. E um incômodo geralmente é o combustível para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, sabia? Moisés se incomodou vendo o povo de Israel sendo escravizado pelo povo egípcio. Gideão se incomodou em ficar o tempo todo malhando trigo no lagar. Paulo se incomodou em ver uma igreja ativa em Jerusalém que não alcançava os gentios. Qual é o seu incômodo? Parece que todo mundo se incomoda com a mesma coisa que você, mas não é, sabia disso? Tem gente que se incomoda com coisas completamente diferentes. Porque cada um tem o seu chamado, irmão. Deus usa o incômodo de Pedro para falar com ele. Pedro percebia que alguma coisa estava faltando, sabe? Pedro percebia alguma coisa. No caso dele, faltava comida. É como se, imagina, não sei se já aconteceu com você, irmão, mas de vez em quando acontece comigo. Você fala assim, eu estou com vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que. Alguém já viveu isso? Já, né? Mulheres, então, têm uma tendência maior para isso, né? Mas eu tenho também. Você abre a geladeira e fala assim, poxa, eu estou com vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que. Quem já viveu isso, fala um amém, só para saber. Né? É tipo assim, cara, eu sei que eu estou querendo alguma coisa, mas eu não sei nem o que eu quero. Isso era o que estava acontecendo com Pedro. Um dia perguntaram para Steve Jobs. Todo mundo sabe quem é Steve Jobs aí? O cara que fundou a Apple, né? E aí falaram para Steve Jobs como é que ele fazia as pesquisas para poder construir um novo produto, né? E ele falou que ele não usava pesquisas. A frase dele é assim: as pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas. É por isso que nunca confie na pesquisa de mercado. Nossa tarefa é ler coisas que ainda não estão na página. Olha que doideira. Steve Jobs está falando o seguinte. Não é Bíblia não, irmão. Não é nenhum provérbio de Salomão. É Steve Jobs. E Steve Jobs está falando assim, as pessoas... Você teria condição de inventar um telefone, irmão? Se alguém chegasse e falasse assim, vamos construir um aparelho que seja capaz de enviar mensagem de texto, acessar a internet, ver o clima, sei lá, fazer qualquer troço, irmão. Alguns anos atrás, nenhuma pessoa comum seria capaz de fazer isso. Alguém tinha que estar muito inspirado para inventar alguma coisa parecida com isso, irmão. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nós ansiamos por coisas que nós nem sabemos o que é. Não estou falando de coisas materiais agora. Não é o celular do Steve Jobs, não é um carro novo. O que eu estou falando é que a gente, como igreja, como seres espirituais, a gente almeja coisas que a gente nem sabe o que é, irmão.
a gente tem fome de questões que não dá para explicar. Era isso que Pedro vivia. Pedro sentia fome. E aí ele enfrenta a si mesmo para ter que comer. Voltando ao início da mensagem. Ontem eu falei sobre a gente enfrentar gigantes. Hoje eu quero falar sobre a gente enfrentar a gente. Talvez essa missão seja muito mais difícil do que enfrentar um gigante. Provavelmente seja. Pedro foi colocado frente a frente com ele mesmo. Um lençol amarrado nas 4 pontas. É engraçado que a Bíblia fala de 4 pontas, como se estivesse falando dos 4 cantos da terra, sabe? Amarrado nas 4 pontas dessa na frente dele e fala assim: não, eu sempre aprendi que isso era impuro. Eu nunca comi nada desse tipo. Os judeus aprenderam, foram ensinados de que alguns animais não deveriam ser consumidos. E eles eram tratados como impuros. Pedro, um fariseu zeloso, nunca comi nada assim. Nunca. Nunca cheguei nem perto. Senhor. Eu não vou comer. Esse mesmo povo judeu aprendeu que aqueles que eram da família de Jacó não poderiam se casar com ninguém que não fosse da família deles. Ficaria todo mundo ali dentro das 12 tribos. Por isso que eles odeiam tanto os samaritanos. Um povo que se misturou, a nação de Israel, que se misturou depois da divisão dos reinos. Mas os judeus estavam firmes, irmãos. E eles sabiam que Deus era Deus de Israel. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus é Deus de Israel, irmão. Isso que ele aprendeu. Só que Deus era Deus de Israel, não porque Deus pertencia a Israel, mas porque Israel pertencia a Deus. Deus era muito maior do que Israel. E agora, da mesma maneira que Deus havia purificado aquele alimento, e Pedro precisava quebrar o seu preconceito para saciar a sua necessidade, saciar a sua fome, aquilo que ele sabia que precisava, mas não sabia o que era. Ele precisaria ir à casa de Cornélio, porque a mesma graça que derramou sobre Jerusalém, derramou também sobre os gentios. Nós precisamos quebrar os nossos preconceitos para saciarmos a nossa fome. Nós precisamos, irmãos, quebrar toda a burocracia que a gente inventou para chegar até Deus. Porque o que Deus tem para fazer no nosso meio é um grande desafio. Um desafio que precisa ser vencido de dentro para fora. Porque quando as pessoas entrarem por aqui, elas vão entrar para serem tratadas. Quando os homossexuais entrarem pela nossa porta, irmão, qual vai ser a nossa reação? A gente vai falar assim: vá lá fora, muda seu posicionamento, depois que você tiver mudado, você volta para a igreja. Os drogados, irmão, o que a gente vai fazer? E eu falo assim: vai o seguinte, vai lá para um centro de como é que fala mesmo? Esqueci. Reabilitação. E depois volta. Depois que você tiver se convertido direitinho, tiver tratadinho direitinho assim, sem carrapichos, limpinho, vem para a igreja. Nós vamos viver novos desafios. Mas o maior desafio vai ser quebrar quem nós somos. Não para concordar com o pecado, irmão, mas para que a gente seja capaz de abraçar. Amar de verdade antes de apontar o dedo. Chorar antes de condenar, irmão. Eu sempre falei isso. Eu me lembro quando uma menina, e sempre era menina,
engravidava na adolescência, irmão, fora do casamento. E a igreja pegava, levava para a assembleia, falava assim: olha, está grávida. Se está grávida, não tinha uma Oreste aqui para poder fazer, né? Advocacia. Fez sexo fora do casamento. O que faz com quem engravidou fora do casamento? Exclui. E aí a menina, que foi taxada de prostituta no colégio, que foi rejeitada pelo pai dentro de casa, chegava na igreja, era excluída, irmão. Eu não estou falando para a gente concordar com o pecado, mas Jesus abraçava e depois falava assim: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Não haja da mesma maneira. Nós vamos viver algo novo. Vamos viver novos desafios. Mas eu quero encerrar com a palavra do Senhor. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. No capítulo 12, ele fala assim: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, mas se transformem pela renovação do vosso entendimento, para que vocês sejam capazes de compreender, de viver a vontade do Senhor, que é boa, agradável e